Como é que vocês estão? Estou vendo muitos rostinhos, tá friozinho hoje. Vocês estão bem? Estão bem ou não estão? Gostei do gritinho. E aí, galera? Muito bom poder estar aqui falando novamente para vocês. Muitas pessoas que eu ainda não conheço, mas pretendo conhecer nesses dias. Mas tem muita gente lá pro fundo, dali do poste para trás ali, não enxergo mais ninguém. Então, oi para todo mundo. Antes de começar, queria contar uma pequena história minha que aconteceu certa vez com a minha vida. E a gente vai linkar isso já com a palavra de hoje. Então, muito bom, vamos começar. Quando eu tinha entre 16 e 17 anos, estava na época do ensino médio. Quem aqui está no ensino médio já? Levanta a mão, só para eu ver. Para ver se vai fazer sentido o que eu vou falar ou não. Legal, a maioria está. Se bem que hoje em dia não tem muito isso, se for pensar. Mas, certa vez, quando eu tinha entre 16 e 17 anos, eu estava na época de escola ainda, e eu fui convidado para ir numa festinha. E na minha época, as festinhas elas se chamavam HP. Alguém conhece esse nome, HP ainda? Não sei se ainda fala hoje. Eu acho que deve ter outro nome, né? A galera fala muito resenha, né? Rolê mesmo, sei lá, enfim. Então eu decidi ir nessa festa, nessa idade. E eu lembro que eu já estava indo com uma mentalidade totalmente errada, estava com uma mentalidade totalmente de fazer coisas erradas. Para quem não sabe, o que eu duvido muito, porque vocês falaram que conhecem o nome HP e conhecem as festinhas. Então, para quem não sabe, nessas festas, normalmente rolam bebida para menor de idade, beijação, rola tudo de qualquer coisa de errada. Galera fica fazendo besteira, rola palavrão adoidado e às vezes até rola umas drogas e essas coisas pesadas. E aí quando eu estava indo, eu lembro que eu não estava tão firme com Deus naquela época. E eu lembro muito bem que era uma mentalidade totalmente errada que eu estava tendo de ir. Então eu tinha combinado de ir junto com um amigo meu, que por acaso esse amigo meu está junto comigo hoje na igreja, ele participa da igreja hoje. Ele também teve a vida transformada por Jesus, para a glória e honra de Deus, amém? Amém, 2-0, mas beleza. E eu me lembro que o pai dele que estava levando a gente, e no caminho ele começou a falar umas coisas de Deus, como a gente era privilegiado em vir à igreja, em ter Jesus no coração, como nós éramos adolescentes diferenciados, não iguais aos do mundo. E eu me lembro que, naquela época, no meio do carro, eu só falava o seguinte, mano, o que esse cara tá falando, velho? Antes do rolê, uma hora dessa, no meio do carro, ele tá falando que a gente é diferenciado porque tem Deus e tal. Eu falava, mano, que besteira que ele tá falando. Eu pensava só isso na minha cabeça. Esse cara é louco, velho, o que ele tá falando? Tá estragando meu rolê antes de começar. E eu lembro que eu cheguei lá, no rolê, e foi uma das primeiras experiências que eu tive com Deus. Foi uma das primeiras vezes que eu ouvi Deus falando realmente comigo. E aquilo mudou minha vida, mudou completamente a minha trajetória. E a partir daquele momento, eu nunca mais fui a mesma pessoa, o mesmo adolescente, o mesmo jovem. As minhas escolhas, elas mudaram completamente. E o tema da palavra que eu vim trazer hoje para vocês é exatamente esse, escolhas. O tema é escolhas. Está até aqui, escolhas. Para falar um pouquinho desse tema, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá comigo. Quem trouxe Bíblia, levanta a mão aí. Quem trouxe celular, levanta a mão aí. Quem não levantou, duvido um pouquinho. Mas beleza, abra comigo lá em Mateus capítulo 25, vamos ler do versículo 14 até o 30. Quem aqui conhece a parábola dos talentos, ou já ouviu falar dela? Parábola dos dons, parábola dos talentos. Legal. Vamos lá, abre comigo lá, vou dar um tempinho para vocês abrirem. Certo, vou ler aqui, vocês podem me acompanhar. Diz assim: E também
será com o homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: Senhor, me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. E veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que pertence ao senhor. O senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. A quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Ao falar dessa parábola dos talentos, eu queria trazer uma visão um pouco diferente para vocês do que normalmente a gente aborda nessa palavra. Pois na realidade a gente pode tirar diversos ensinamentos disso, mas o que vim trazer para vocês hoje é um pouquinho diferente. E a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre escolhendo servir a Deus. Quando vemos essa parábola que a gente acabou de ler, a gente pode ver 2 tipos de pessoas. Mas por hora eu quero falar da pessoa, por hora eu quero focar no primeiro tipo de pessoa, que é aquele que é o servo bom e o servo fiel. Aqueles 2 que receberam o talento do Senhor e fizeram bom uso, assim como o Senhor havia lhes pedido, e devolveram a Ele mais e foram considerados como servos bons e fiéis. Quando eu pensava um pouco sobre essa parábola, algo me veio à mente. Eu aceitei Jesus. Você aceitou Jesus? Sim. O que eu tenho feito com isso? A Bíblia fala claramente que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, certo ou errado? Certo. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós ganhamos o papel também de espalhar esse evangelho para outras pessoas. Espalhar sobre o amor de Cristo, espalhar sobre o que Deus fez e o que Ele tem feito hoje. Isso me fez pensar claramente na parábola que a gente acabou de ler, no sentido de, trocando as palavras de talento, você recebeu Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Para nós sermos servos bons e fiéis, devemos pegar o que nós recebemos do nosso Senhor e espalhar isso para as pessoas, assim como Ele mesmo nos pede. O Senhor mesmo nos pede. O escolher servir a Deus é muito mais do que você vir à igreja todo sábado. Mas vir à igreja todo sábado é importante? Com certeza, claro que é. Mas você deve, além de vir à igreja todo sábado, deve, por exemplo, servir em algum ministério. Você deve participar das campanhas. Você deve ir para um evangelismo, você deve participar de um connect, você deve ter um connect. Ir na vigília, chamar pessoas para irem na vigília, falar de Jesus para as pessoas. O servir a Deus engloba todas essas coisas, tudo isso e muito mais. Escolher servir a Deus não pode ser meras palavras que saem da sua boca, dizendo tipo, eu sou um cristão, eu sirvo a Deus. Não podem ser só palavras.
tem que ser de coração, tem que ser em verdade. Eu gosto muito de lembrar de uma passagem lá em 2 Timóteo, capítulo 1. Vou até abrir com vocês para vocês verem. Vamos ler comigo rapidinho. Versículo 5 até o 9. Eu já vou ler aqui para a gente não perder tempo. Paulo, ele está escrevendo uma carta a Timóteo, como a própria nome já diz, carta de Paulo a Timóteo. Mas essa é a última carta que Paulo escreve a Timóteo, dando os seus ensinamentos a ele. E ele fala assim, para Timóteo: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos externos. Amém? Muito bonito esse texto. Legal, porque nós vemos Paulo em seus últimos tempos, como eu disse, falando a Timóteo sobre o servir a Deus, sobre não desistir, sobre não se esconder, sobre permanecer na verdade que é Jesus Cristo. Paulo, ele foi um servo de Deus que em grande parte da sua vida, acredito que todos já saibam disso, ele era um perseguidor daqueles que acreditavam em Jesus e espalhavam o seu evangelho. Seu grande objetivo, literalmente, era matar todos esses caras que falavam de Jesus. Porém, quando Paulo ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele passa a escolher outro caminho, de, na verdade, agora espalhar esse evangelho junto com seus irmãos na fé em Cristo Jesus. E sabemos o quanto ele pregou. Se você tem dúvidas do quanto ele pregou, você pode abrir sua Bíblia e você vai ver as cartas paulinas lá, e você vai ver carta de Paulo a Coríntios, carta de Paulo a Timóteo, carta de Paulo aos Romanos. A gente tem vários exemplos. Paulo teve uma vida transformada por Jesus e ele escolheu ser um servo bom e fiel. Escolheu não guardar para si o que tinha recebido, mas de contar aos outros. Eu gosto de pensar sobre essa palavra da seguinte forma. Certa vez eu ouvi algo parecido, mas eu não lembro exatamente como que era, que eu tinha ouvido. Então vou falar semelhantemente ao que eu ouvi. Que dizia o seguinte: você guardar o evangelho para si, seria a mesma coisa de você saber a cura para o câncer do seu pai, por exemplo. E em vez de contar a ele, em vez de ajudar, você pega isso que você sabe e você esconde para si. Você guardar a palavra de Deus é a mesma coisa que você desejar a morte para um monte de gente. Para aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus. Chega a ser até egoísta. E aqui eu quero entrar no meu segundo ponto com vocês, que é aquele que esconde, que escolhe esconder a verdade. Na parábola, como eu disse antes, a gente vê dois tipos de pessoas. No meio para o fim da parábola, vemos aquele que esconde o seu talento, não faz o que era esperado pelo Senhor, de ser um servo bom e fiel, e simplesmente esconde. Vendo mais para frente na parábola, assim como a gente leu, a gente vê o que o Senhor diz sobre aquele que esconde o seu talento, ou que aquele que esconde a palavra, no caso. Vamos ler lá o versículo 24 em diante de novo. Ele fala assim, por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que
tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Cara, o quão pesado esse último versículo. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu queria que você parasse para pensar um pouquinho sobre isso. Você realmente tem sido um cristão? Ou você tem sido um falso cristão? É uma pergunta meio pesada para se fazer para alguém. Mas eu pergunto porque eu gostaria que vocês refletissem em algumas atitudes. Eu não conheço a maioria das pessoas aqui, eu não conheço a vida particular de ninguém aqui, na verdade. Então, é realmente para nós refletirmos na nossa própria vida. Eu me lembro que certa vez eu cheguei a falar para uma amiga minha que se tal pessoa realmente tivesse aceitado Jesus, ou realmente aceitou Jesus, a primeira coisa que nós vemos em mudança nela são as atitudes. E que se houvesse a mudança de atitude, a primeira pessoa que ia perceber seria ela, que era mais chegada. Depois, as outras pessoas ao redor que vão vendo mais longe. Engraçado como isso é verdade. Quando nós aceitamos Jesus, a primeira coisa que muda é realmente isso. Isso acontece pelo simples fato de nós, literalmente, não conseguirmos mais viver com o pecado. A gente não consegue mais viver com o pecado. O pecado, ele nos incomoda tanto, que nós não conseguimos viver com isso. É como sentir uma vergonha muito grande todas as vezes que nós erramos. Mas, por mais básico que o erro seja, certo dia, foi até recentemente, eu briguei feio com o meu chefe. Feio mesmo. E foi um momento de muita ira naquele momento. Porém, quando eu parei para pensar, pós-briga, né? Depois de alguns segundos já me veio logo o arrependimento de ter feito tudo aquilo. Veio um arrependimento tão grande de ter falado o que eu falei, que eu liguei para ele pedindo perdão no exato momento. Deu 10 segundos que a gente desligou, eu liguei para ele de volta. Para muitos mesmo, inclusive meu próprio chefe, pedir perdão por ter brigado era simplesmente indiferente. Ou muito provavelmente ele nunca viu outra pessoa fazendo isso. Porém, para mim, se eu não fizesse isso ia me consumir de uma vergonha, isso ia me consumir internamente tão fortemente, que talvez eu não conseguiria nem olhar para a cara dele no dia seguinte de trabalho. É engraçado porque isso acontece. Por mais simples ou boba que seja a situação aos nossos olhos, isso acontece porque nós temos o Espírito Santo. Nós temos Ele aqui, dentro de nós. Nós não conseguimos e nem podemos viver com o pecado. Nós não conseguimos e nem podemos. Aquele que esconde a verdade, aquele que esconde que é um cristão, aquele que não tem Jesus, infelizmente a parábola é clara. Lancem fora o servo inútil. Lancem fora. A Bíblia nos fala o seguinte: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É bem pesado, mas é pura verdade. Não escolha esconder a verdade. Não escolha ser um servo inútil. Muitas vezes, certas coisas acontecem, certas situações, que muitas vezes nós realmente, literalmente, escondemos quem nós realmente somos, quem nós somos. Ou damos desculpas, algum tipo de desculpa para ser aceito no meio de certa roda de amigos. Nós tomamos algumas atitudes, mesmo nós sabendo a verdade. O medo de dizer a verdade nos faz tomar outra decisão. Nos faz escolher esconder a verdade. O medo faz isso. O medo, ele nos paralisa, ele tem esse poder. Quem aqui
conhece a história de Jonas? Levanta a mão aí para eu ver. A maioria conhece. Rapidamente, a história de Jonas acontece no próprio livro de Jonas, na Bíblia. E a história de Jonas vai contar o seguinte: Deus vai a Jonas e fala para ele ir até a cidade de Nínive, pregar o que Deus havia mandado. Jonas, porém, foge da presença do Senhor, pois tinha medo de ir pregar na cidade de Nínive, porque eles eram inimigos dos israelitas. E então ele vai para um barco em direção a outra cidade, a cidade que o Senhor não havia lhe pedido para ir. O Senhor então manda uma tempestade muito forte, e aí os marinheiros daquele barco que ele estava ficam preocupados e perguntam a Jonas. E Jonas, entendendo a tal situação, ele fala para jogar ele no mar, pois o motivo de toda aquela tempestade era porque ele tinha desobedecido a Deus. Jogando ele no mar, Jonas é engolido por um grande peixe por sua desobediência. E aí por aí vai, Jonas é vomitado depois, e depois lá na frente ele vai a Nínive, faz o que Deus havia pedido para ele fazer. E Jonas é um bom exemplo de um servo que teve medo de dizer ou de ser quem ele era e fazer o que Deus havia pedido para ele fazer. Porém, Deus, que Ele é rico em misericórdia e nos ama muito, sempre nos dá uma segunda chance. Sempre irá perdoar se realmente nós nos arrependermos de coração, tivermos um coração de servo e arrependido. Muitas vezes eu fugi, muitas vezes eu mesmo escondi a verdade, muitas vezes eu escondi a palavra de Deus, muitas vezes eu queria viver o que o mundo queria que eu vivesse. Por quê? Porque muitas vezes o que o mundo oferece para nós é muito mais legal, ou muito mais legal aos nossos olhos, do que Deus oferece. Muitas vezes eu tive a oportunidade de ajudar alguém e eu não ajudei. Muitas vezes eu tive a oportunidade de falar de Jesus para alguém e eu não falei. Muitas vezes eu tive a oportunidade de orar por alguém e eu não orei. Tive a oportunidade de orar por cura por alguém, plantar uma semente do evangelho na vida de alguém, tomar atitudes de um filho de Deus e eu não tomei. Muitas vezes eu escondi isso, muitas vezes eu escolhi o caminho oposto, o caminho de um servo inútil. Muitas vezes. E eu volto essa pergunta para você: qual caminho você tem escolhido? Às vezes o caminho mais legal e divertido aos olhos humanos nos leva à escolha totalmente errada, a escolha de esconder a verdade que é Cristo. E engraçado que se você tiver um encontro verdadeiro com Deus, perceberá que o caminho de ser um servo bom e fiel, de ser filho de Deus, é muito mais divertido e muito mais gratificante. E no fim ele ainda dá sentido à sua vida. Porque na realidade, quem criou a diversão foi Deus. Quem criou a alegria foi Deus. Quem criou a vida foi Deus. Quem criou o amor foi Deus. Deus é o amor. E Deus é tudo isso. Que caminho você tem escolhido? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês hoje. Que caminho você tem escolhido? Por muitas vezes eu escolhi o caminho errado. Mas graças a Deus eu tive minha vida transformada todos os dias. Todos os dias Ele transforma a minha vida. Todos os dias Ele me ajuda, me dá força, me dá coragem para escolher o caminho certo. E mesmo que eu caia, ou mesmo que você caia, Ele vai lá e Ele pega a sua mão e Ele te ergue novamente. E novamente você tenta de novo. Porque Deus é assim. Você é filho de Deus. Você é filho, você é filha de Deus. Não esqueça disso. Não esqueça disso. O apelo que Deus colocou no meu coração. Podem ficar de pé já. O louvor pode subir também. O apelo que Deus colocou no meu coração hoje é muito mais, vai requerer, na verdade, muito mais coragem e reflexão própria de vocês hoje. Porque na verdade vai requerer que você reconheça suas falhas. E eu já me coloco à frente com vocês aqui novamente, porque realmente é difícil muitas vezes a gente falar a verdade, ou reconhecer que a gente está errando, ou reconhecer que o que a gente faz é totalmente errado.
Mas eu quero ter uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ter uma vida de servo bom e fiel. E se alguma vez eu fui inútil, eu sei que eu tenho Deus, eu sei que eu tenho Jesus, eu sei que eu tenho o Espírito Santo aqui, que Ele me ergue, que me leva para o caminho novamente. Então eu quero ter uma vida de servo bom e fiel. Que vida você quer ter? Que vida você está tendo? Que caminho você está escolhendo? Qual tem sido a sua escolha? Você que entendeu essa palavra, que eu quis trazer ela mais curta realmente, mas você que entendeu essa palavra e quer ter uma vida transformada, que quer escolher o caminho de servo bom e fiel todos os dias, que entende que Deus transforma nossas vidas todos os dias, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Mais uma vez eu queria pedir para vocês, não ligue para a pessoa que está do seu lado. Porque a pessoa que está do seu lado muitas vezes está passando pela mesma coisa que você, mas vocês se olham e vocês têm vergonha. Não é mesmo? Então se você realmente tem isso no coração, eu preciso ser transformado por Deus. Eu preciso ser transformado todos os dias por Deus. Vem aqui na frente, para a gente ter um momento de oração. Enquanto o louvor canta uma música, você pode refletir, você pode vir. O pessoal da intercessão já pode vir também para a gente orar por essas pessoas. Amém? Já feche seus olhos, já vai ter um momento particular com Deus. O louvor pode tocar uma música. Os líderes podem colocar as mãos sobre os adolescentes aqui. Pode colocar as mãos sobre os adolescentes na cabeça mesmo. A gente vai orar por cada um mesmo. Queria que todos vocês colocassem a mão assim no seu coração. Você que está no seu lugar também coloque. Feche os olhos, vamos ter um momento com Deus. Senhor Deus e Pai, Senhor, estamos em Tua presença mais uma vez, Deus. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra é viva, Pai. Obrigado, Pai, porque Tua palavra é eficaz, Senhor. Obrigado, Pai, porque, Senhor, nós entendemos, Pai, que sem Ti nós não somos nada, Pai. E nós temos o privilégio de Deus, Senhor, em nossas vidas, Pai. Pai, se alguma vez, Pai, se muitas vezes ou se poucas vezes, Pai,
falhamos contigo, Pai. Se algumas vezes nós escondemos, Pai, a verdade que é o Senhor, escondemos quem somos, Pai, que somos seguidores de Cristo, Pai, escondemos, Pai, que somos filhos do Senhor, Pai. Eu peço a Ti, Pai, vem sobre nossas vidas, Pai, vem transformando, Senhor, e cada dia, Senhor, no nosso caminhar, Pai, nós possamos ser como servos bons e fiéis, Pai, e nós sejamos dignos de ser chamados filhos de Deus, Pai, e nós sejamos dignos de ser Teus filhos e ser servos do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti que Teu Espírito encha-nos, Pai, encha-nos completamente e transborde, Pai. Usa a vida desses adolescentes, Senhor, para transformar vidas, Pai. Usa a vida desses adolescentes para espalhar a verdade, Senhor. Que eles sejam usados grandemente, Pai, pelo Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço a Ti, Pai, por um mover, Senhor. Um mover do Soul, Pai. Um mover nesse espaço, Senhor. Teu Espírito, Senhor, possa pairar sobre esse espaço, Senhor. Tire, Pai, toda a vergonha, Pai. Tire toda a obra do inimigo, Senhor, que vem para atrapalhar, Senhor. Tire toda a obra do mal que vem para trabalhar na vida social dele, Senhor, na escola, Senhor. Tire todo amigo, tire toda influência ruim, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que eles sejam, Senhor, voz, Senhor, do Senhor, Deus. Peço a Ti que eles sejam voz da verdade, Deus. Em nome de Jesus, haja sobre a vida de cada pessoa aqui, Deus. Clama a Ti em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor,